Se você pudesse enxergar, por um instante, o que acontece por trás do barulho das notícias, das ameaças e das pressões, você teria mais medo ou teria mais paz? Apocalipse 20 não foi escrito para aumentar sua ansiedade. Foi escrito para te fazer permanecer fiel quando o mundo inteiro te pede para negociar a sua adoração. Eu sou o evangelista Lu Martins, e este é o Palavra Pura. E antes de a gente abrir o texto, eu quero te pedir uma coisa bem simples. Escreve aí nos comentários uma frase de louvor. Glória a Deus, aleluia, Jesus é Senhor, do jeito que brotar do seu coração. Porque o Senhor conhece a sinceridade de um coração que adora, mesmo diante da luta, e quando nós confessamos com a boca, nós alinhamos a alma com o trono do céu. Agora, segura firme, a pergunta do nosso título é direta: 1000 anos é literal ou símbolo? Mas eu já te adianto, Apocalipse 20 não quer, primeiro, satisfazer a nossa curiosidade cronológica. Ele quer firmar a nossa esperança e purificar a nossa fidelidade. E se você ficar comigo até o fim, eu vou te mostrar como esse capítulo te dá duas coisas ao mesmo tempo: coragem para não negociar a fé e sobriedade para viver hoje como quem vai prestar contas amanhã. Abre a Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 20. E eu te peço, não entra nesse texto como quem vai para uma briga de sistema. Entra como quem vai para uma sala de hospital onde o médico eterno vai te fortalecer para continuar andando. Apocalipse é revelação pastoral. É Deus cuidando de igrejas reais, com medo real, perseguição real, tentações reais. E Deus não cuida delas com fofoca do futuro, Deus cuida delas com visão do trono. E aqui a gente precisa lembrar algo essencial: Apocalipse usa símbolos, números e imagens do Antigo Testamento. Então a pergunta não é, tem símbolo ou não? A pergunta é, o que o símbolo comunica com fidelidade ao que Deus está dizendo? Porque símbolo não é mentira. Símbolo é linguagem de visão. É pintura teológica. É como se Deus pegasse verdades profundas e colocasse em imagens para que o coração enxergue o que os olhos naturais não enxergam. E eu já te faço uma pergunta para te manter acordado. Quando você ouve falar de fim dos tempos, isso te deixa mais santo ou mais ansioso? Porque se te deixa mais ansioso do que santo, tem algo desalinhado. E Apocalipse 20 vai alinhar. Vamos caminhar por 4 cenas do capítulo. A prisão de Satanás, os tronos e o reinado com Cristo, a soltura final e a derrota definitiva, e o grande trono branco com juízo. E em cada parte eu vou puxar a exegese, o que o texto diz no seu contexto, e depois eu vou construir a ponte para a sua vida aqui no Brasil, hoje, no seu trabalho, na sua casa, na sua mente cansada. Primeira cena, a prisão de Satanás. João diz, em Apocalipse 21:3, que ele viu descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Repara no detalhe, quem começa a ação não é a igreja, não é o Estado, não é um plano humano de conter o mal. Quem inicia é o céu. A iniciativa é divina. Isso já é consolo. Porque quando você olha para a maldade e pensa ninguém faz nada, Deus te mostra uma visão: eu faço. Eu governo. Eu limito. Eu conduzo. E João faz questão de identificar o inimigo com 4 nomes. Ele diz que o anjo prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Por que essa redundância? Porque o texto quer clareza. Não é uma força abstrata. Não é só energia ruim. É um inimigo pessoal, real, antigo. É o mesmo enganador do Éden, a serpente antiga. É o mesmo acusador, diabo. É o mesmo adversário, Satanás. Mas preste atenção, o texto também quer deixar outra coisa claríssima: ele é real, porém não é soberano. Ele é perigoso, porém não é definitivo. Ele ruge, mas ele não reina. Ele engana, mas ele não comanda o final da história. João diz que o anjo prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele. O verbo prender e o verbo selar destacam limitação. Selo, na Bíblia, é marca de autoridade. É como se o céu dissesse, até aqui e não mais. E agora vem uma frase que muita gente passa correndo, mas ela é o coração dessa primeira cena.
O propósito explícito da prisão é para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Então eu te faço uma pergunta honesta, sem forçar o texto. Apocalipse 20 está dizendo que Satanás fica totalmente inativo? Ou está dizendo que ele fica especificamente limitado no seu engano às nações? O próprio versículo define o foco, para que não mais enganasse as nações. Isso é importante porque a Bíblia toda, em vários lugares, fala de uma derrota real do inimigo inaugurada pela obra de Cristo, e ao mesmo tempo fala de uma atividade ainda presente do mal até o fim. Não é contradição. É tensão de já e ainda não. Olha como as Escrituras se conversam. Em Marcos 3:27, Jesus diz que ninguém pode entrar na casa do valente e roubar os seus bens sem primeiro amarrar o valente. Jesus está dizendo, eu amarrei o valente. Eu invadi o território. Eu resgato cativos. Em Lucas 10:18, Jesus afirma, eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Isso não é Satanás sumindo do universo. É Satanás perdendo posição, perdendo direito, perdendo domínio sobre as nações que agora ouviriam o Evangelho. Em Colossenses 2:15, Paulo declara que Cristo despojou os principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz não foi só perdão para você, foi também humilhação do acusador. Em João 12:31, Jesus diz, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. De novo, não é inexistência, é julgamento, expulsão de autoridade. Então, quando Apocalipse 20 fala de prisão e selo, a gente pode ler, com humildade, como uma limitação real com propósito específico, o Evangelho alcançando as nações, povos e línguas, porque o enganador não consegue mais manter as nações num cativeiro total como antes. E deixe eu trazer isso para a sua segunda-feira. Talvez você diga, Lu, mas eu sinto que o diabo está solto. Eu sinto tentação, ataque, confusão. Sim. A Bíblia não nega isso. Mas Apocalipse 20 te dá uma âncora, o mal é limitado. Há uma corrente invisível. Há um selo do céu. Há uma permissão restrita. O que isso muda na sua vida? Muda a sua postura espiritual. Você não ora como vítima desesperada, você ora como filho que sabe que o Pai reina. Você não reage ao medo como quem acha que o inferno escreveu o roteiro, você reage pela fé como quem sabe que o Cordeiro abriu o livro e conduz a história. E aqui eu já te provoco com uma pergunta. Qual é a notícia que te derruba emocionalmente como se Deus tivesse perdido o controle? Porque hoje você vai aprender a olhar para a realidade com a visão do trono. Segunda cena, tronos, julgamento e o reinado com Cristo. Em Apocalipse 24:6, João diz que viu tronos e viu assentados sobre eles aqueles a quem foi dada autoridade para julgar. Isso é linguagem de vindicação. Deus está dizendo para uma igreja perseguida, vocês parecem derrotados, mas vocês serão vindicados. Vocês parecem calados, mas vocês participarão do meu juízo. E o texto destaca pessoas muito específicas. João fala das almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Ele fala daqueles que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a marca na fronte nem na mão. Igreja do Brasil, isso aqui é direto. Apocalipse não é um livro para curiosos, é um livro para fiéis. É um livro para gente pressionada a adorar outra coisa. É um livro para gente tentada a negociar. A besta, em Apocalipse, representa poderes que exigem lealdade que só Deus merece. E a marca é sinal de identificação e submissão. E agora vem a frase que acende debates: viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E muitos perguntam, isso é futuro na terra? Isso é presente no céu? Isso é literal? Isso é simbólico? Eu vou te pedir calma e honestidade. Antes de você correr para um sistema, faça perguntas do próprio texto. No Apocalipse, vida, morte e reinar podem ser categorias espirituais além de eventos físicos. O próprio livro já usa morte e vida de modo teológico.
Por exemplo, em Apocalipse 2, Jesus diz à igreja em Sardes: tens nome de que vives e estás morto. Ele está falando de cadáver físico? Não. Ele está falando de condição espiritual. E quando Apocalipse fala reino e sacerdotes, em Apocalipse 1 e em Apocalipse 5, ele fala de identidade presente do povo de Deus. Cristo nos fez reino e sacerdotes. Então a pergunta não é pode ser simbólico, como se simbólico fosse menos verdadeiro. A pergunta é, qual é a função dessa visão para fortalecer uma igreja perseguida? João chama de primeira ressurreição essa realidade dos que vivem e reinam. E ele diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Olha o consolo. Você pode ser morto pelo império, mas você não pode ser destruído pelo inferno. Você pode perder bens, emprego, reputação, mas não perde o seu lugar em Cristo. A segunda morte, o juízo eterno, não tem poder sobre quem está unido ao Cordeiro. E aqui, novamente, a Bíblia se interpreta. Daniel 7 descreve que o reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Daniel viu, muito antes de João, que os santos participariam do governo do Messias. Efésios 2 afirma que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Percebe? Há uma linguagem de reinado e assentamento que já é presente em termos de posição espiritual, mesmo que a gente ainda esteja lutando aqui. Então, quando Apocalipse 20 diz que eles viveram e reinaram com Cristo, isso pode, e muitos cristãos fiéis entendem assim, descrever a participação real dos santos na vitória de Cristo já inaugurada. E, ao mesmo tempo, isso aponta para a consumação futura, quando o reinado será plenamente manifesto. Agora eu quero falar com você que está cansado e se sente pequeno. Você olha para sua vida e pensa, eu não mando em nada. Eu só apanho. Apocalipse 20 te diz, em Cristo, você não é só sobrevivente. Você é sacerdote. Você é testemunha. Você é parte de um reino que não pode ser abalado. Mas Lu, como assim reinar? Eu não tenho nem paz dentro de casa. Presta atenção, reinar com Cristo não começa com você mandando nos outros. Reinar com Cristo começa com Cristo reinando em você. É quando a sua alma para de ser governada pelo pânico. É quando você para de ser governado pela aprovação dos outros. É quando você para de ser governado por um pecado secreto. E aqui vai um microgancho para você pensar. Qual é a besta que tenta comprar a sua adoração hoje? Porque talvez não seja uma estátua. Talvez seja dinheiro. Talvez seja prazer. Talvez seja a idolatria política. Talvez seja a necessidade de pertencimento. Talvez seja um relacionamento que te afasta de Deus. E Apocalipse 20 coloca no centro não os curiosos, mas os que não adoraram. Terceira cena, a soltura final e a derrota definitiva. Em Apocalipse 27-10, João diz que, passados os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E aqui tem uma frase que eu amo porque ela coloca o mal no lugar dele. O texto diz que ele será solto por pouco tempo. Por pouco tempo. Isso significa que a história não é um ciclo infinito de caos sem sentido. A história tem direção. Deus tem um relógio. E o mal tem prazo. Então João descreve que Satanás sairá para enganar as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Isso ecoa Ezequiel 38 e 39, onde Gog e Magog aparecem como imagem de um ataque final contra o povo de Deus. Repara, João está reaproveitando a linguagem profética como pintura teológica. Ele não está te convidando para ficar caçando nomes em mapa. Ele está te mostrando uma verdade. O mal vai tentar um último levante. E o texto diz que eles subiram sobre a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Ou seja, o povo de Deus, em muitos momentos, vai parecer cercado. Vai parecer minoria. Vai parecer apertado.
Igreja, deixa eu te dizer algo que vai doer e curar ao mesmo tempo. A fé bíblica não promete que o povo de Deus sempre vai parecer vencedor aos olhos do mundo. Mas a fé bíblica promete que o povo de Deus sempre será guardado até o fim. E aí João diz: desceu fogo do céu e os consumiu. Não é a igreja que dá o golpe final. Não é um herói humano. É Deus. E o diabo, o enganador, é lançado no lago de fogo e enxofre, onde também se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Aqui eu quero fazer uma pergunta que muda tudo. O texto quer primeiro satisfazer sua curiosidade, ou firmar sua esperança de que o mal terá um fim real. Porque tem gente que usa Apocalipse para viver com medo do anticristo. Mas Apocalipse foi escrito para você viver com fidelidade a Cristo. O fim do capítulo não é o diabo quase venceu. O fim do capítulo é: o diabo termina no lago de fogo. O fim é derrota definitiva, sem apelação. E deixa eu aplicar isso na sua luta escondida. Talvez o seu cercado hoje seja uma tentação recorrente. Talvez seja uma ansiedade que te domina. Talvez seja um ambiente no trabalho onde você é pressionado a mentir. Talvez seja uma roda de amigos que te chama para negociar princípios. E você se sente cercado. Apocalipse 20 te dá um caminho. Não interprete o seu cerco como o abandono de Deus. Interprete como cenário onde Deus vai demonstrar que Ele sustenta os santos e que Ele encerra o mal no tempo certo. E aqui vai outra pergunta direta, para você não assistir isso de modo passivo. O que você está prestes a negociar, só para ter alívio rápido? Porque muitas quedas não acontecem por ódio a Deus. Acontecem por cansaço. Acontecem por medo. Acontecem por vontade de ser aceito. E Apocalipse 20 vem como voz do céu: não negocie. O mal tem prazo. O Cordeiro reina. Quarta cena: o grande trono branco e o juízo. Em Apocalipse 20, 11 a 15, João diz que viu um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. E ele diz que diante da face desse que está no trono fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Isso é linguagem de majestade absoluta. É como se toda a criação tremesse diante do Criador. E João vê os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono. Essa frase pequenos e grandes é consolo e alerta. Consolo porque o oprimido e o esquecido também estarão ali, Deus não ignora a dor. Alerta porque o poderoso e o famoso também estarão ali, ninguém escapa. E então os livros são abertos. E ainda outro livro é aberto, o livro da vida. Percebe a beleza tremenda e assustadora? Livros, justiça. Livro da vida, graça. Deus leva a sério o que você fez. E Deus leva a sério o que Cristo fez. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Depois, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Isso é forte. Deus não só julga pecadores, Deus elimina os últimos inimigos. 1 aos Coríntios 15 diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Apocalipse 20 mostra isso em visão, a morte sendo lançada fora, derrotada, removida. E então João diz que quem não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui eu preciso falar como pastor, com temor e amor. Apocalipse 20 não termina em debate sobre milênio. Termina em santidade e temor reverente diante do juízo final. Porque qualquer leitura dos 1000 anos que enfraqueça a seriedade do juízo e a esperança da vitória final perde o eixo do capítulo. Então vamos lidar com a pergunta: 1000 anos literal ou símbolo? Cristãos fiéis discordam. Há irmãos que leem como um reino futuro literal na terra.
Há irmãos que leem como linguagem simbólica do período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Há irmãos que leem com expectativas de expansão do Evangelho na história. E o texto não nos dá permissão para arrogância. Mas o texto nos dá permissão, e ordem, para uma certeza. Deus limita o inimigo, sustenta seus santos no reinado de Cristo, e conduz a história ao juízo final e à vitória definitiva. O milênio serve para fortalecer a perseverança, não para alimentar especulação. Então deixa eu te trazer para o Brasil de hoje. Muita gente está cansada de crise, violência, injustiça, medo do futuro e confusão com profecias. Tem crente que não consegue mais dormir porque viu um vídeo, uma teoria, uma data, um gráfico, um especialista. E eu quero te dizer com a palavra aberta, Apocalipse 20 não foi escrito para aumentar a sua ansiedade. Foi escrito para produzir perseverança e santidade. E aqui eu quero te dar aplicações concretas, do tipo que você pode praticar hoje, não semana que vem. Primeira aplicação: identidade em Cristo. Em Cristo, você não é vítima do caos. Você pertence ao reino. Você participa do reinado dele como sacerdote e testemunha. Então prática assim. Antes de reagir ao medo, ore confessando em voz baixa. E eu quero que você faça isso de verdade hoje. Jesus reina, o mal é limitado. Porque quando você confessa isso, você não está negando a dor, você está colocando a dor debaixo do trono. Você não está fingindo que não existe batalha, você está lembrando quem já venceu a guerra. E aqui vai um teste simples. Se você passa mais tempo consumindo conteúdo apocalíptico do que orando e obedecendo, você está trocando fidelidade por especulação. Então faça um ajuste, escolha uma área de obediência concreta nesta semana. Não uma meta mística. Algo prático, consertar uma mentira, pedir perdão, cortar um flerte indevido, parar de sonegar, parar de alimentar fofoca, voltar para a comunhão da igreja, retomar o culto doméstico. Porque o capítulo exalta os que não negociaram adoração. O que Deus está te pedindo não é descobrir o calendário secreto. É não se dobrar. Segunda aplicação: sobriedade escatológica. O texto nos chama a esperança vigilante, não a curiosidade doentia. Então aqui vai uma regra pastoral que pode salvar sua mente. Se um conteúdo te deixa mais ansioso do que santo, acende um alerta. E aqui vai outra regra simples. Todo estudo sobre o fim deve terminar em adoração, arrependimento e missão. Se termina em briga, orgulho, pânico e desprezo pelos irmãos, não é o espírito do Cordeiro conduzindo. O Cordeiro sempre produz reverência e fidelidade. Terceira aplicação: perseverança em meio à pressão. No centro do capítulo aparecem os que não adoraram a besta. Eles não receberam marca. Eles não beijaram a mão do poder. Eles preferiram perder a vida do que perder a alma. E aí eu vou ser bem direto, porque eu amo você em Cristo. Decida hoje qual marca moderna você não aceita. Talvez para você seja corrupção, o todo mundo faz. Talvez seja mentira no currículo, mentira no imposto, mentira no relacionamento. Talvez seja imoralidade sexual, o pecado que você esconde e justifica. Talvez seja idolatria do dinheiro, trabalhar sem Deus, viver sem descanso, sacrificar família e igreja no altar do consumo. Talvez seja idolatria política, tratar um líder como Messias. Apocalipse não te chama para ser alienado. Ele te chama para não adorar o que não é Deus. E como você sustenta essa fidelidade? Assuma uma prática semanal: culto, ceia, comunhão e serviço. Porque o cristianismo não foi desenhado para ser vivido sozinho. Lobo não escolhe ovelha forte, escolhe ovelha isolada. Quarta aplicação: seriedade do juízo e graça do livro da vida. O grande trono branco confronta nossa vida com responsabilidade real diante de Deus. Então aqui vai um exercício diário curto, de 2 minutos. Antes de dormir, pergunte:
Senhor, onde eu vivi para mim e não para ti. E confesse pecados específicos. Não só me perdoa, mas me perdoa por ter mentido, me perdoa por ter alimentado inveja, me perdoa por ter sido duro com minha família, me perdoa por ter olhado que não devia, me perdoa por ter colocado dinheiro acima do teu reino. E quando for necessário, busque reparação. Porque arrependimento não é só emoção, é mudança de direção. Agora, eu quero voltar ao Evangelho, porque sem Evangelho esse capítulo vira terror. E Deus não deu Apocalipse para paralisar a igreja, Ele deu para purificar e consolar a igreja. O Natal anuncia o início histórico do reinado. O rei chegou humilde, como bebê, para vencer como cordeiro. E é isso que confunde o mundo. Deus vence pela cruz. Na cruz e na ressurreição, Jesus desarma o inimigo e garante que a segunda morte não domina quem está nele. Quem está em Cristo pode passar pela primeira morte, se Cristo não voltar antes. Mas a segunda morte não tem autoridade. E o juízo final é duas coisas ao mesmo tempo. Esperança para quem sofre injustiça e alerta amoroso para quem vive sem arrependimento. Então eu falo com dois grupos agora. Primeiro, se você está em Cristo, descanse. Seu nome está seguro no Cordeiro. Sua vida tem direção. Você pode estar cansado, mas você não está abandonado. Você pode estar cercado, mas você não está derrotado. Segundo, se você ainda não está em Cristo, hoje é dia de render o coração. Não adie o encontro com o Rei e o Juiz. Porque um dia os livros serão abertos. E a pergunta final não será quanto você sabia sobre profecia. Será, você pertence ao Cordeiro? E deixa eu te dar a pérola acionável de hoje. Hoje, quando o medo do futuro bater, diga em voz baixa, Cristo reina, o mal é limitado, e eu vou ser fiel no próximo passo. Depois faça exatamente o próximo passo de obediência. Não espere sentir coragem para obedecer. Obedeça, e a coragem vem da fidelidade sustentada pela graça. E para fechar, eu quero costurar tudo em 4 movimentos: verdade central, pérola do dia, vislumbre da graça e oração, para a palavra descer da mente para a vida. A verdade central é esta: Deus limita o inimigo, sustenta os seus santos no reinado de Cristo, e conduz a história ao juízo final e à vitória definitiva. A pérola do dia é o desafio prático. Escolha hoje um próximo passo de fidelidade que te custe algo pequeno, porém real. Pode ser dizer a verdade onde você sempre mentiu. Pode ser recusar um pecado que você sempre alimentou. Pode ser reconciliar com alguém. Pode ser servir um irmão. O reinado de Cristo aparece em decisões pequenas feitas com fé. O vislumbre da graça é este: Jesus, o Cordeiro, já venceu na cruz. Ele já amarrou o valente. Ele já desarmou o acusador. Ele já te fez reino e sacerdote. E aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo. Agora ore comigo. Senhor Jesus, Rei que vieste em humildade e vencerás em glória, livra o nosso coração da curiosidade vazia e nos dá fidelidade simples. Ensina-nos a viver como quem já pertence ao teu reino. Sustenta os cansados, fortalece os tentados, consola os perseguidos. Dá-nos temor diante do teu trono e confiança no teu sangue. Escreve a nossa vida na tua graça, e guia os nossos passos em obediência hoje. Em teu nome, Jesus. Amém. E se essa mensagem falou com você, eu quero te pedir 3 coisas bem objetivas. Primeiro, comenta aqui embaixo qual foi a frase do capítulo que mais tocou seu coração hoje, uma frase só. Segundo, se inscreve no Palavra Pura, porque aqui você não recebe especulação para te assustar, você recebe escritura para te sustentar. Terceiro, quando esse vídeo terminar, clica no próximo vídeo que vai aparecer na tela, e continua comigo mais alguns minutos na palavra, porque isso ajuda você a permanecer firme e aprofunda sua fé.
E eu termino te fazendo uma pergunta simples, para a gente conversar nos comentários. Qual marca do nosso tempo você mais sente pressão para aceitar? E qual passo prático você vai dar hoje para permanecer fiel? Que o Senhor te fortaleça, que a palavra te guarde, e que o Cordeiro te conduza até o fim.